Muito bem, já estamos recebendo aqui o Elton Pereira, psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Oi, Elton, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, né? Antes de mais nada, pela presença. Seja muito bem-vinda. Oi, Cíntia, bom dia para você que acompanha o Notícias da Boa, né, e que vai aprender agora a cuidar melhor da nossa saúde mental, como sempre a gente faz aqui. Vamos sim. Olha, antes da gente começar e introduzir aqui o tema do Elton, eu vou colocar aqui, né, Elton, para a gente conferir. O Elton viu esse vídeo, né? A gente viu juntos esse vídeo aqui, quando a gente decidiu trazer esse tema para o programa. É o seguinte: a BBC, que é uma empresa de comunicação gigante do Reino Unido, tem jornal, tem site, preparou um material sobre os jovens da Coreia que vivem no meio do lixo. Vocês já devem ter ouvido falar dos acumuladores, que são aquelas pessoas. Aqui a gente já tem na tela, vou trazer para vocês aqui, é o seguinte: imagina você viver, né, Elton, no meio disso aí. São milhares e milhares de pessoas, sobretudo jovens na faixa etária de 20 a 30 anos de idade, que vivem no meio do lixo. Se você está acompanhando pela TV, é o seguinte: eles vão deixando acumular esse lixo. É tudo, é a caixa de pizza, é o refrigerante, é o papel higiênico que você usa. Eles não retiram o lixo de dentro de casa. E esse trabalho, ele é feito, o trabalho de limpar essas casas é feito por empresas. As empresas perceberam que tem aumentado muito o pedido para as limpezas. São pessoas com depressão que vivem no meio do lixo. E aí a gente tem também, né, paralelo a isso, aquela síndrome dos acumuladores. Elton, o que leva alguém, meu Deus, a viver no meio do lixo? E como a gente tinha falado, né, Cíntia, são cenas impactantes. A gente Nossa, se eu fiquei muito entristece, chocada né, quando eu vi isso. quando vê toda essa realidade. Principalmente porque a maioria dos clientes dessas empresas é de jovens. Isso. E tem uma ligação muito forte. Inclusive, tem um estudo publicado numa revista periódica de psiquiatria que ela vai mostrar que essa demanda, né, no caso, é uma doença, inclusive, é reconhecida como doença desde 2015. Antes a gente tratava a questão da compulsão, né, do acumulador compulsivo, como sendo um TOC, que era o transtorno obsessivo compulsivo. Só que desde 2015 que já foi reconhecido como uma doença e não é visto mais só como uma questão do TOC, né? Então realmente é algo que precisa de tratamento e não só tem tratamento, não tem cura, né? Hoje a gente sabe que não teria. Não tem cura. Não tem cura. É só questão de tratamento mesmo. Por isso, a questão também do acompanhamento psicológico, porque essa pessoa ela precisa de monitoramento, ela precisa desenvolver estratégias cognitivas e comportamentais para poder lidar. Então, se você já passou, se você já vivenciou, a partir de agora é só monitorar. Não falamos numa espécie de cura, né? E como a gente estava colocando aqui também no início, é reconhecido como doença, era muito confundido também com outras coisas, piorou depois da pandemia, e eu acho que faz muito sentido a gente pensar sobre isso, né, que piorou depois da pandemia. Sim, Foi o sim. momento que a gente ficou mais em casa, foi o momento que a gente se permitiu também, talvez, entrar em contato com coisas que antes a gente não tinha tempo. Então, para mim, tem muito significado em relação a isso, né, que depois da pandemia realmente tenha piorado. E como a gente tinha até comentado, né, Cíntia, as pessoas, infelizmente, vem muito julgamento em cima das pessoas que vivenciam essa doença, porque a gente só vê o que é visível aos olhos, que é toda essa bagunça, que é toda essa tristeza, que é essa pessoa meio que vivenciando ali Se um largou, ambiente. né? Parece assim alguém que tá largado, que tipo assim, abandonou a vida. Isso. Eu acho que me E passa meio essa ideia. E aí você está falando de um ponto bem importante, porque é muito confundido com preguiça. É confundido com preguiça, é confundido com a pessoa que não tem uma boa higiene, quando na verdade aquilo ali só é a manifestação de algo que está por É o trás. visível que a gente Isso. não consegue É o ver, né? visível. Na terapia, né, tantos profissionais, os psicólogos, psiquiatras, profissionais da área da saúde mental, a gente fala muito dessa questão. Nós trabalhamos com o invisível também, né? Aquele comportamento ansioso, aquele estado depressivo, onde a maioria das pessoas, inclusive os familiares, eles vão enxergar só a questão da tristeza, mas aquela tristeza ela tem uma justificativa. Aquela tristeza ela vem de algum local. Ainda que o próprio paciente, às vezes ele não consegue fazer esse link, né? Como que eu fiquei tão triste? Ou então, como que eu cheguei
nesse local ou como que eu estou tendo esse comportamento. Mas é papel dos profissionais investigar o que está por trás, o que me levou a ter esse comportamento de acumular lixo, inclusive, né? Na maioria das vezes são objetos que inúteis, como a gente está falando aqui, que não vai ter nenhuma serventia. Mas para aquela pessoa é um sentimento tão forte, é um apego tão grande àqueles objetos, que ela vai acumulando e ela vai perdendo a noção do que realmente está acontecendo. É uma exceção aqueles que pedem ajuda, como você falou aí, a questão que tem aumentado. Lá já tem né? empresas só para fazer isso. E, inclusive, aqui no Brasil, tem um grupo de influenciadores digitais Sim, que eles legal trabalham de isso. forma voluntária. Achei legal, né? achei muito Nossa, que bacana isso perfeito, também. que legal. E olha como é importante, porque no caso dos influenciadores aqui do Brasil, eles recebem essa demanda, mas primeiro a pessoa está consciente ainda. Ela está consciente que está vivenciando um problema. Eu vi o caso de uma jovem que, devido a questões religiosas, se não me engano, uma jovem de 28 anos. E olha que situação. Devido a questões religiosas, os pais expulsaram ela de casa. Então ela morava sozinha. E o ambiente, eu não estou exagerando, as fotos mostravam que o lixo que ela já tinha acumulado dentro de casa tinha cômodo que estava chegando no teto já. né? Então, janela já não era mais funcional, algumas portas ela já não conseguia abrir, porque a quantidade de lixo não permitia que realmente isso acontecesse. E aí ela entrou em contato com esse grupo de influenciadores, achei bem legal porque tem todo um processo de conscientização, a pessoa é retirada do local, a pessoa não fica, né, naquele local onde vai ser feita a limpeza, é só o grupo ali que se propõe a fazer o trabalho. E aí eles vão organizando, nossa, e é incrível o antes e o depois, como que eles encontraram aquele imóvel e como que eles estão entregando depois, né? depois Eu para aquela pessoa. assistia, só te interrompendo assim, porque eu acho que quem tiver interesse, talvez ainda tenha no YouTube. Tinha um programa na TV fechada, que era um programa americano, eu acho que era uma mulher, que não sei se você lembra dessa história, uma mulher que fazia esse trabalho, uma apresentadora. E eu assistia esse assunto sempre me interessou muito, porque é como você disse, é o pedido de socorro, e como é impressionante, os pedidos de socorro vêm de forma muito diferente. E você viver no meio disso, eu lembro de uma senhora idosa que na hora que a mulher abriu a porta do guarda-roupa, caíram. Ela guardava, Elton, caixas vazias. Então, por exemplo, uma embalagem de qualquer coisa que ela achasse na rua, ela tinha uma especial predileção por embalagens. E ela guardava tudo. Guardava. E você imagina um monte de caixa ao longo de anos e anos e anos, 30 anos, sei lá quantos anos que ela acumulou isso. E no YouTube também você encontra, não sei se é a mesma, mas tem uma série chamada Acumuladores Compulsivos. Eu né? acho que é essa E aí mesmo. você encontra praticamente todos os episódios, inclusive até alguns recortes dos que chamaram mais atenção, né? Dos que foram mais graves. E tem muito esse ponto aí que você colocou também, o discurso do acumulador compulsivo sempre vai ser que ele vai precisar daquele objeto em algum momento. Em algum momento, um dia eu vou precisar, Um né? dia eu vou ou ele ou uma outra pessoa também, né? Então o discurso sempre é esse, e não é uma tentativa só de enganar a pessoa que está questionando ele sobre o porquê que ele está juntando tanta coisa. E obviamente às vezes a gente está juntando lixo, né? Não é qualquer objeto. E tem essa diferenciação em relação ao colecionador, né? Existe o colecionador, ele vai organizar existe uma espécie, o primeiro critério, uma espécie de organização. Tem uma organização, tem um passo a passo. A gente está vendo até uma imagem aí. Então, não é aquela coisa desordenada. Não é aquela Aí é coisa um que vai... colecionador, Isso, esse né? é o colecionador. Não é aquela coisa que vai comprometer, inclusive, a funcionalidade dos cômodos da casa. Então, isso aí não tem nenhum problema. Isso aí, às vezes, é até saudável, desde que a pessoa ali respeite os próprios limites, né? Então, ela se programa, ela se planeja. E, na maioria das vezes, não vai ser por qualquer coisa. O colecionador, ele vai colecionar objetos em específico. Coisas que, de alguma forma, ali chamam a atenção ou desperta algum interesse para aquela pessoa. No caso do acumulador compulsivo, ele vai acumular qualquer coisa que ele ache que vá ter uma serventia no futuro, né? Então, o discurso, ele sempre é esse. Parece até algo estranho, assim, distante da nossa realidade, mas é uma doença que tem uma prevalência de 3% na população mundial. Então, é muita coisa, né? Para que a gente possa imaginar que é algo tão distante da nossa realidade. A gente sabe hoje também, os estudos eles mostram que não tem uma faixa etária, não tem distinção em relação a quem desenvolve mais a acumulação compulsiva. É o homem, é a mulher, é uma pessoa de
pobre, é uma pessoa de condições financeiras melhor, não tem distinção em relação a isso, mas existe uma prevalência em relação às pessoas 60 mais. Então, as pessoas que têm mais de 60 anos de idade têm uma prevalência maior a desenvolver esse comportamento. Tem uma justificativa, né, pelo menos para mim faz muito sentido também, em relação a ser uma pessoa que já vivenciou muita coisa, né, que já passou por muitas situações. Às vezes a pessoa já está naquela fase também de se despedir de alguns familiares, de ir ficando sozinha mesmo, e aí ela vai direcionando esse foco, essa energia emocional para outras coisas. Existem Será vários... que é medo? Medo, sim, também. Os também. objetos trazem algum conforto? E tem uma Traz. telespectadora perguntando isso, a Alice. Por que que eles gostam disso, Tá. de acumular coisas, velharias? Me parece isso, me parece assim, um apego a alguma coisa Sim. do passado, né? Sim. Alice, obrigado, tá, pela sua pergunta. E é tão bom, né, quando as pessoas vão mandando as perguntas, a gente vai entrando mais no que eles querem saber. E aí a explicação é que realmente eles se sentem protegidos. Então aquela pilha de lixo, todo aquele entulho que vai sendo acumulado, dá para o acumulador a sensação de proteção, de que ele está protegido e que nada vai acontecer com ele. Existe discurso, pessoas que já estão numa fase bem avançada da doença, de que elas acham que aquele lixo, aqueles objetos, sofrem o mesmo que ela sofre. Então tem uma transferência. Eu pego o meu sofrimento, né, contextos de ansiedade, de depressão, e eu transfiro para esses objetos. Existem relatos, e esse relato é muito comum também, da pessoa não descartar o lixo, porque ela acha que o lixo sofre por ser descartado. Olha a complexidade de tudo isso, né? É comum, super comum para o acumulador ele usar essa justificativa, que não vai descartar porque ele tem essa sensação de que o lixo sofre ao ser descartado. Então é como se o objeto tivesse vida, né? Lembra esse ponto que eu falei? Ele já transferiu tanto o sofrimento dele para os objetos, e agora descartar o objeto é descartar também o sofrimento dele, é fazer com que aquele objeto sofra ao ser descartado. Teve uma senhora, um relato dela, né, e ela falando assim, que o mesmo sentimento que ela tinha por aqueles objetos, e aí a gente não está falando de qualquer objeto, a gente estava falando de um entulho lá, um monte de lixo. Ela disse que o mesmo sentimento que ela tinha por aqueles objetos era o sentimento que, por exemplo, ela tinha pela irmã dela. Meu Deus. Olha aí a gente está vendo imagens exatamente desse programa que acho que você mencionou. Isso. Olha como que se vive no meio disso aí. Agora, é importante, né, Elton, que a gente estabeleça aí um cuidado que não é realmente, pessoas idosas têm essa mania de guardar algumas coisas, ponto. Agora, eu acho que o limite é aquele de sempre. A partir do momento que está te atrapalhando, que você não consegue andar dentro da casa, o que, como eu te falei, na hora que abrir a porta do guarda-roupa, cair as coisas, está juntando bicho, aí eu acho que é o ponto que alguém... E o que você... O que aconselha? É a família interferir? É alguém fazer assim? Não é meio violento fazer isso assim? Ponto extremamente importante, porque qual o parâmetro tem que ser utilizado? A partir do momento que compromete o funcionamento do ambiente. Não tem nenhum problema. Vamos dizer que você gosta de roupa. Não tem nenhum problema você ter uma quantidade meio que exagerada de peças de roupa, desde que a gente consiga imaginar que você, por exemplo, acomoda essas roupas no seu guarda-roupa. Né? Estão no local correto, está ali acomodado no guarda-roupa. Começa a ser preocupante quando você começa a gostar tanto de roupa, que tem roupa no guarda-roupa, na sala, você vai colocando algumas peças penduradas na cozinha, então aquilo ali vai ganhando uma proporção maior. Tem até aquela escala, a imagem que a gente exibiu antes, tem uma escalazinha que um estudo utiliza para que você possa fazer esse parâmetro de quando que é algo normal e sim, quando aquele que já... quadrinho que tinha variações. Isso. Se a gente só pudesse voltar nele, a imagem lá aquele quadrinho que mostra os Isso, pronto, aí, aí, perfeito. tá ótimo. É uma escala que vai de 1 a 9. Então, 1 seria... E ele vai trazendo vários cômodos da casa. Tem o quarto, tem a cozinha, tem o banheiro. Então, o 1 seria o ambiente normal. E você percebe que, de acordo com que o grau da escala vai aumentando, a bagunça do ambiente também vai aumentando. A partir do grau 3, que seria essa terceira figura aí, já é considerado como o acumulador compulsivo. Então, se o seu quarto... E aí tem para vários ambientes da casa, né? Mas aí é só um exemplo. Mas o 2 já está em perigo aí, né? O 2 seria só o bagunceiro. O 2 é o bagunceiro, né? Vamos dizer assim, o 2 ainda tem jeito. E o 2 talvez seja que... Não, hoje está assim, mas aí amanhã eu vou fazer a faxina e vou limpar. Pronto, o 2 seria considerado
liberado isso. Tá dessa forma agora, mas amanhã pode estar de uma outra maneira. Então, a partir do 3, já temos um problema aí, né? Já temos Gente, possivelmente esse 9 aí, meu uma pai do doença céu. instalada. E aí a gente chega nesse grau máximo. O que você falou em relação à família. Sabe o que é que acontece? Hoje, a gente, com muita frequência, se depara com casos onde a família, infelizmente, abandonou. Porque a pessoa ela começa a se tornar agressiva. Ela se torna agressiva. Falo da pessoa que está doente, né? Vivenciando. Não é só o acumular, tem outros sintomas, né? Tem. Sabe por quê? Imagina, e é bastante lógico, porque essa pessoa ela vai ser muito questionada do porquê que ela está fazendo aquilo, porquê que ela está juntando lixo, porquê que ela está naquelas condições. E numa tentativa também de se priorizar, para não ficar aquela coisa chata, de sempre alguém estar questionando, sempre alguém estar perguntando alguma coisa, o doente vai se isolando. Ele vai se isolando, ele chega a romper com os vínculos familiares, então ele se intriga das pessoas para que elas não invadam aquele espaço que é dela. Chega, inclusive, tem relatos de, por exemplo, filha que tinha a chave da casa da mãe e a mãe chegou a trocar a fechadura para que ela não tivesse mais Acesso acesso. a. Aí é onde entra o perigo, porque essas pessoas elas vão se isolando, se isolando, e a gente já sabe o perigo do isolamento, né? Desenvolvimento de ansiedade, de depressão. Existe, inclusive, vínculo também com casos de suicídio. É um grau de sofrimento tão intenso, e juntando com essa questão do isolamento, que também impossibilitou a pessoa de buscar ajuda, então chega a cometer suicídio também. Como também existe vários casos de pessoas que... tem um caso que ele é muito famoso de dois irmãos, que devido à quantidade de lixo, a todos os entulhos, eles morreram em meio a tudo aquilo ali. Sim, eu imagino, Foram porque encontrados mortos. naquele vídeo lá que eu lhe falei, que a gente olhou, as empresas que são responsáveis por limpar encontram vermes Sim. dentro. Não é bom para a saúde, né? Não, Tem não. um telespectador que mandou um áudio aqui também sobre esse assunto. Vamos ouvir. Bom dia, Cíntia. Bom dia ao entrevistado. Bom dia. Bom dia a todos. Se a gente puder aumentar o retorno um pouquinho. Deve ser estudado de forma clara e eficiente o inconsciente do indivíduo. Aqui em Timon, para Teresina Timon, tem um senhor que ele acumula saco plásticos. No corpo dele amarra, ele junta os sacos plásticos da rua, ele fica andando de Timon para Teresina. Então deve ser investigado o inconsciente. Se não for investigado o inconsciente, vai voltar à mesma prática sempre. É o que o Elton já está explicando aqui, né? Precisa de um tratamento, Precisa, né, Elton? sim. Não é uma coisa, não é só tirar, arrancar tudo de dentro da casa da pessoa, Não, né? porque a gente vai estar promovendo o sofrimento ainda maior. Lembra que Isso. existe sentimento, existe transferência de sentimento em relação àqueles objetos? Inclusive, até no diagnóstico da doença. É examinado primeiro se a pessoa não tem questões neurológicas. Porque às vezes a pessoa tem uma demência, tem um comprometimento principalmente dessa área frontal aqui do cérebro, né? Essa é a área que coordena os nossos sistemas de freio, vamos dizer assim. É por isso que a gente não tira a roupa no meio da rua, é por isso que em alguns momentos a gente mensura o que vai falar e o que não vai falar. Quando existe alguma demência, inclusive até lesões, vamos dizer que você sofreu um acidente e lesionou alguma área desse córtex pré-frontal, existe a possibilidade de você desenvolver, perder algum desses controles. Então, primeiro é investigado isso. Está relacionado a questões neurológicas? Não, então vamos investigar. É uma ansiedade, é uma depressão? O que é que está por trás desse comportamento? E isso, inclusive, pode ser verificado desde a infância. Olha que complexo. Sabe aquela criança que tem uma dificuldade, por exemplo, ganhou um presente novo e aí tem aquele brinquedo antigo, né? E a mãe chega e diz, olha, já que você já tem esse novo, vamos pegar esse antigo aqui para dar para o coleguinha que ainda não tem? E a criança manifesta uma rejeição. Diz, não quero, não vou dar. Então, desde muito cedo, a gente já consegue perceber alguns comportamentos do acumulador compulsivo do futuro, né? Olha, impressionante realmente isso. E o que eu mais fico pensando é o seguinte, a gente está vivendo um tempo, digamos assim, propício a isso, porque é um tempo que estimula o consumo. Você olha influencers mesmo, que tem milhares de bolsas, é impressionante, assim. Essa última que foi presa, o vídeo da dezenas e dezenas de bolsas, centenas e centenas de sapatos. Qualquer vídeo que você assiste de moda, alguma coisa, quando abre o closet da pessoa, tá lá. Então, eu acho que aquilo ali
dá um tilt assim na cabeça de quem não estiver bem emocionalmente, né? Aí tem um outro telespectador aqui que diz o seguinte, que lá no Monte Castelo tem um homem que fazia parte de um projeto de reciclagem de lixo. Olha que interessante, Elton. O projeto acabou e ele continuou recolhendo e virou um acumulador. Olha, e você está percebendo como a demanda realmente ela é mais presente do que o que a gente imagina? A Aham. gente E acha que tem não duas é, né? situações totalmente diferentes. Sim, Uma que eu falei é aquela estimulada pela rede social, outra era de alguém que trabalhava com reciclagem de lixo, o projeto acabou e aquilo acabou se tornando uma doença, um problema de saúde para o ele. que iniciou de forma muito positiva acabou que com uma consequência, né? E existe essa ligação muito forte. Na maioria das vezes, o acumulador compulsivo, ele já vem de um comprador compulsivo também, né? Ele já vem de um outro local onde ele começou a comprar, começou a acumular muita coisa. E ainda mais falando agora de questões emocionais, hoje a gente está muito orientado a preencher os nossos vazios com coisas, né? Então muitas pessoas estão vivenciando perdas emocionais, perdas financeiras, questões relacionadas ao trabalho também, e a gente vai tentando preencher esses vazios com coisas, né? E chega a essas situações aí que a gente está vendo, né? Que a gente observou aí nas imagens. Só queria assim, acrescentar Sim, ainda em por relação favor. ao tratamento, né? Então, como a gente falou, os familiares infelizmente vão abandonando porque tem todas essas questões envolvidas e sabe como que essas pessoas recebem ajuda? Infelizmente da forma mais triste possível, que é quando recebem uma denúncia. Então, devido ao acúmulo de lixo, ao adoecimento, surgimento de rato, Vizinhos, barata, acabam. o mau cheiro também, que toda aquela questão ali vai prejudicando os vizinhos, então eles acabam fazendo denúncias e é dessa forma que as pessoas chegam. É bem mais complicado, porque numa denúncia precisa de ordem judicial para entrar na casa. Quando existe apoio dos familiares, é muito mais fácil da gente acessar esses doentes. E só um ponto mais interessante ainda, tem acumuladores de coisas e tem também acumuladores de animais. A gente não conseguiu se aprofundar, mas tem os acumuladores de animais. E é uma demanda também muito presente. É tão grave que eles, inclusive, não conseguem se livrar do corpo do animal quando o animal falece. Então, é comum encontrar lá na casa do acumulador os restos mortais daquele animal, porque faz sentido, né? A pessoa ela não consegue se desfazer. Tem algumas ONGs, inclusive, de adoção de animais, que eles fazem essa investigação. Primeiro, eles vão investigar se aquela pessoa que está tentando adotar o animalzinho não é um acumulador compulsivo. Porque é muito comum o acumulador ir em busca desses animais para colecionar mais, mais, Vê mais e algumas mais. histórias de gente que tem 300 gatos. E aí, como você disse, o caso chega na Sim. polícia por causa de Sim. denúncia. E na cabeça deles, eles estão protegendo aqueles animais, né? Eles estão tirando da rua e levando para casa. Só que como é uma quantidade exagerada, eles não vão conseguir cuidar. E os animais vão sofrer muito mais do que se estivesse na rua. Muito bem. 8h35, esse foi o nosso Cuide de Você.